fala comigo, não me deixe sem a tua presença. Ninguém fez barulho, só porque eu pedi para as pessoas estarem aqui no cenário e ninguém fez o barulho. Acho que nós não treinamos, né? Quer dizer, nós não treinamos. É o improvision, como se diz. Quem sabe faz ao vivo. Como assim? Não estou entendendo nada dessa pregação aqui. Quem caiu aí de gaiato aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a pastora Larissa, pastora voluntária da Igreja Apostólica Fonte da Vida, e a palavra de hoje é: fala comigo, Senhor. É interessante que essa palavra, eu acho muito tremendo quando Deus traz as palavras para o discipulado, estudo bíblico onde nós estamos agora. Eu falei: Senhor, fala comigo, eu não sei o que pregar. Tem tantas palavras a serem ministradas já no caderninho de pregação que Deus vai dando no meio do dia a dia, só que eu gosto de trazer a palavra específica que Deus quer para aquele momento, para aquele dia, para aquela situação, né? E aí Deus começou a ministrar. Tem duas músicas relacionadas ao Fala Comigo. Essa e tem uma da Estela. E o da Estela fala para que o Senhor possa nos ensinar a atrair o coração, a chegar ao coração do Senhor. Fala comigo, Senhor, não nos deixe ir sem a tua presença. Essa que eu estou cantando. Preciso de ti, como a corça anseia pelas águas, suspiro por ti. E essa é a minha oração, para que quando nós estivermos distante de ouvir a voz do Senhor, nós possamos começar até a parecer que está passando mal, como o ar, que quando começa a faltar o ar pra gente, que a gente começa, sabe quando você tá com a respiração ruim, aí você tem que parar para respirar mais calmo, porque você tá com aquela correria do dia a dia, você tem que, deixa eu respirar direito, porque parece que eu não tô nem respirando, não tá mais nem no automático. E aí o Senhor falou comigo essa palavra e trouxe à minha mente sobre a sarça ardente, e quando Moisés, foi atraído pela sarça ardente que não se consumia, e quando ele teve que ir aos montes para receber os 10 mandamentos do Senhor. E aí eu lembrei, ontem foi o encerramento, para quem é da Igreja Apostólica Fonte da Vida, esteve acompanhando aí as nossas redes sociais, 21 dias de jejum e oração, campanha de Daniel poderosa. Muita gente tem muita bênção, muito milagre ao derramar do Senhor. Mas e agora? E agora? Você vai vir ouvir a palavra do Senhor? Você vai buscar o Senhor? Você vai parar para ouvir o Senhor? Fala comigo, Senhor. A nossa vida tem que ser uma constante luta, 24 horas existe constante luta entre os anjos do Senhor e os anjos das trevas. A nossa vida tem que ser todos os dias uma campanha, um projetar no Senhor, uma sensibilidade com o Senhor para ouvir Ele falar. Deus está falando com você? O que Deus está falando com você? Presta atenção em mim, vamos deixar para conversar no final do culto, a tia aqui é braba. Então, o que Deus está falando com você? O que Deus está falando com você? Ah, pastor, Deus não está falando nada. Será que Deus não está falando nada? Ou será que eu não estou parando para ouvir o falar do Senhor? No meio da minha correria do dia a dia, será que eu... Presta atenção. Você já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Às vezes você está na correria do dia a dia, aí um filho ou uma filha pede alguma coisa para você deixa sem perceber, aí passa um tempo, você vai chamar a atenção: ô mãe, você que deixou. Aí eu às vezes fico nervosa, canalada, e falo assim: sua espertinha, você para de falar comigo quando eu estou na agitada, assim, você deixa, você me para. Fala assim: mãe, você entendeu? Porque depois você que vai levar. Porque eles são espertos, menina. Eles sabem de a hora que você está correndo e pede às vezes as coisas e você nem percebeu e respondeu. Quantas vezes Deus quer falar com você e você está na correria do dia a dia e você não está ouvindo? Você está falando no automático e muitas vezes você nem ouviu a direção do Senhor. É igual quando você está numa festa, num casamento, por exemplo. Tá aquela barulheira, você quer conversar com a pessoa do lado, mal você consegue ouvir o que o outro está falando e olha que você parou para prestar atenção. Igual na igreja, às vezes o louvor está muito alto, quando você vai orar, você tem que falar bem alto para poder a outra pessoa ouvir. O que está te atrapalhando? O que está tumultuando o falar do Senhor? Nós acabamos uma campanha
mas não encerramos a carreira, porque está todo mundo vivo. Então, de fé em fé, de glória em glória, nós temos que estar sendo sempre renovados no Senhor. E que nós possamos parar para ouvir, que nós possamos ter a sensibilidade para ver o direcionar, a instrução do Senhor, como Moisés teve a sensibilidade. Presta atenção que nós vamos depois exemplificar lendo muito a Bíblia hoje. Aguenta aí, pega a Bíblia, agarra nela que nós vamos ler junto. Imagina, Moisés viu a sarça ardendo que não se consumia. Só que, se fosse na correria do dia a dia, ele ia ficar preocupado e ia sair correndo com medo de morrer, porque podia estar pegando fogo, não é? Lá onde ele estava? Sim ou não? Acho que era qualquer pessoa prudente faria isso, não faria? Só que ele estava antenado, ele estava sensível aos sinais espirituais e viu que a sarça não se consumia e que Deus estava atraindo ele para aquele momento. E é onde que Deus literalmente trouxe o chamado para que ele pudesse libertar o povo do Egito. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixe e lembrem-se, para quem terminou a campanha agora, fala, Deus não falou nada comigo nessa campanha. Deus não respondeu nada comigo nessa campanha. Não é no nosso tempo. Só foque numa coisa. Deus não é homem para mentir. Ele é fiel à sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque a obra dele não é inacabada. Uma vez eu vi o pastor Silas Malafaia falando, eu até achei estranho, foi na pregação aqui dentro da igreja. Falou assim, Deus ama mais a glória dele do que você. Eu achei forte isso, como assim? A glória de Deus representa o poder de Deus. Ele tem que manter o poder, a glória dele, para ele continuar sendo Deus. Porque ele é o único que não falha. Ele é o único que não falha. Na palavra dele fala, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E ele não é homem para mentir. Ele nos prometeu bênçãos sem medida. Ele nos prometeu os tesouros encobertos, as riquezas escondidas, mas também tem a nossa parte. Eu tenho que me posicionar, aquele que me ama, ama guardar os meus mandamentos. Em João 15,16 eu brinco, né? Que é o versículo mais que marca a minha vida. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, vos designei, vai e dê fruto. Fruto de quê, pastor? O primeiro fruto que nós temos que dar como cristãos, como luz no mundo, sal da terra, sal que salga e faz a diferença. E aí sim, tudo quanto pedires ao Pai, Ele vai conceder. Amém? Então, Deus tem falado com você? O que Deus tem falado com você? Anota. Anota. Tem um caderninho das promessas. Deus já usou pessoas para ministrar o seu coração, ministrar uma palavra, ministrar uma profecia. Anota e fala, Senhor, se for do Senhor, tá aqui. Eu não vou usar isso como amuleto, porque o Senhor é o meu Deus. Porém, se for de Deus, o Senhor vai cumprir. Se for de Deus, o Senhor vai me preparar para que essa palavra se cumpra, porque eu não quero perder tempo, eu quero otimizar tempo no Senhor. Amém? Então, vamos lá. Imagina se Moisés não tivesse parado e visto a sarça ardente, ele teria perdido o chamado de ser o libertador do Egito. Ele teria perdido o privilégio de ter escrito os 10 mandamentos que mais de 2021 anos depois ainda nós usamos ele. Não só no meio cristão de igreja, mas como até nas leis, no judiciário embasado nos 10 mandamentos. Olha que incrível isso, por causa de uma obediência. Que tesouro que Deus quer entregar nas nossas mãos. Ai, pastora, mas eu não sou Moisés. Você é pior que Moisés? Você já matou alguém? Acho que ninguém, que eu conheço todo mundo. Ou está encoberto, que Deus traga oculto tudo que está encoberto. Você é pior que ele? Não. E por que Deus permite essas coisas malucas, essas calamidades, a gente vê esses homens que fazem umas atrocidades sendo usados por Deus de maneira tremenda, até hoje a gente fala deles, para mostrar
que Deus que faz, não somos nós. Nós somos falhos, somos pecadores e viemos do pó e do pó nós vamos retornar. Então, que tesouro que Deus quer entregar nas suas mãos? Que missão que Deus tem? Não é, irmãos? Tem gente que fala assim, fica perdida, eu não tenho chamado. Qual o meu propósito? O propósito maior é de nós expressarmos o amor de Cristo nesse mundo, nos fins dos tempos que o amor está esfriando. De nós levarmos a luz de Cristo, nós darmos testemunhos em todas as áreas, nós fazermos a diferença na nossa profissão, nós termos a prosperidade em todas as áreas. Esse é um chamado de expressar, esse é um tesouro. E o que Deus está querendo usar, entregar um tesouro em cada área que você está? Amém? Vamos exemplificar lá em Êxodo 3, sobre essa passagem da sarça ardente. E para que a gente possa nos lembrar de frear na correria do dia a dia e ouvir ao Senhor. Porque a palavra de hoje é ela, fala comigo, Senhor. Mas para Deus falar, eu preciso ouvir. É onde tem aquele versículo que deixa a gente meio confuso, né? Quem tenha olhos, que veja, quem tem ouvidos, ouça. Mas todo mundo tem olho, mesmo que o cego, às vezes, tem um olho. Mas não adianta você ter só olho e não ver. Poucos teriam a visão espiritual que Moisés teve de ver a sarça que não se consumia. Quem tem ouvidos, ouça. Quantas vezes Deus está dando sinais, trazendo a direção e nós não estamos ouvindo ou estamos fingindo que não estamos ouvindo, porque você sabe que tem que sacrificar muito para fazer o que Deus está te mostrando. Estão me entendendo? Amém? Então vamos lá. Êxodo 3, nós vamos ler o capítulo todo, então aguenta aí e fica firme comigo aqui. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Onde tem sido o seu monte? Seu monte pode ser dentro do seu carro, 24 horas. Não precisa você ir lá no monte para orar. Não. O seu monte, o seu momento, você e Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Presta atenção. Vendo o Senhor que ele se voltou para ver. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que no meio das campanhas tem mais bênçãos, mais milagres. Porque o povo busca mais. Esse é o segredo, você continuar tendo as bênçãos. Buscar mais todos os dias. Não a bênção, a presença, que aí o resto vem de lambuja. Esse é o segredo. As pessoas têm que mudar a mente, os cristãos têm que mudar a mente. Deus usa a bênção para ter a isca, para ter a sua vida aos pés dele. Porque ele nos fez a imagem e semelhança dele para ter um contato de pai e filho. Face a face. Esse é o plano. Esse é o primeiro projeto da instituição família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós, filhos, a imagem e semelhança dele. Então, olha aqui. Ele respondeu: eis-me aqui. Então, e você? O que tem respondido ao Senhor no seu dia a dia? Aqui no louvor, eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui. Tá bom. E aí? Lá no seu dia a dia, o Espírito Santo incomoda, manda você fazer uma coisa. E aí? Eis-me aqui. Você vai? Eu tenho pedido isso, Senhor, que a gente não use a razão. Sentiu a voz do Espírito Santo, não tem nada a ver com o que você está pensando. Ele falou, não acho que é besteira. Vai lá e obedeça.
Se o povo achar que você é louco, problema deles, pelo menos você obedeceu. Quantas coisas loucas que o Espírito Santo já fez eu fazer no meu dia a dia e depois vai lá e o Senhor só confirma. É batata. Eu até arrepio. Porque quando o Espírito Santo fala, ele só quer te usar como canal. Ele não usou até a mula. Você não vai deixar ele te usar? Vocês estão me entendendo? Amém? Vamos lá. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é pai de gerações e não é avô. Nós temos que ensinar os nossos filhos a depender do Senhor e não de nós. Porque quando nós vier a faltar, eles são dependentes do Senhor. A gente já fala com a Ana Laura desde pequenininha: Ana Laura, se eu e seu pai vier a faltar, você vai prometer uma única coisa: você nunca vai se revoltar contra Deus. Porque Deus tem o melhor, mesmo no caos e na tragédia. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Vamos lá. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente, presta atenção, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ele ouviu o quê? O seu clamor. Buscai e achareis, bater, abrir-se-vos-á. Amém? Por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento e por isso que, pelo clamor, pelo buscar, todos os dias, não é só no meio da campanha, todos os dias. Continuando. Desci a fim, verso 8. Do Êxodo 3, de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois, presta atenção, de novo, o Senhor enfatizando a palavra: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Deus falou o quê? Vem agora, e vai libertar o meu povo. Ele revelou o que ele ia passar? As 10 pragas que ia acontecer? Não, porque para ele já era um desafio de obedecer, de ir. Porque ele falou para o Senhor que ele era o quê? Gago. Vocês acham que ele não tinha uma condenação em cima dele porque ele tinha matado um homem egípcio? Também, a condenação trava a pessoa. Mas o Senhor só falou: vem. O pastor Lauro sempre brinca, né? Que as 4 letras do alfabeto do cristão só é obedecer. E na palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Só tenho que obedecer e confiar. E no caminho o Senhor vai revelar. É fácil? Não. Mas é um exercício. E à medida que você anda com o Senhor, você vai você vai conhecendo Ele e vai ficando mais fácil de você confiar. É igual quando você anda junto com um amigo, com marido e mulher, a mãe com o filho, o pastor com o discípulo, que é o relacionamento de quê? De confiança. E só aumenta a confiança quando se tem intimidade. E só tem intimidade quando você anda junto. Quando você fala e você escuta, quando você anda junto sempre. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, à medida que eu ando com o Senhor, eu vou ter mais essa liberdade em Deus. Amor, ele chegou. Eu acho. Então, continuando aqui. Deus respondeu. Só para eu poder lembrar aqui, verso 10. Versículo 10 do Êxodo 3.
Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você está pronto para obedecer o direcionado, Senhor? Vem. Fazer o que, Senhor? Só vai ali e liberta meu povo. Mas como que vai ser? Vem e eu vou te revelar na caminhada. É assim. Andar em fé, o que é? Na Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Como assim? Eu vou caminhar. Eu tenho um buraco aqui, eu tenho que pôr o pé, e eu sei que Deus vai pôr a ponte, mas eu não estou vendo a ponte. É mais ou menos assim, vocês estão me entendendo? Amém? Então, 11. Então disse a Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olhando para o homem, não olhando para Deus. Cuidado! Não olhe para você. Nós somos falhos, nós somos pecadores. O diabo vai querer trazer condenação, cala a boca dele. Porque é o sangue do Cordeiro que nos justifica. E você usa a palavra do Senhor como Jesus usou. Jesus venceu a Satanás todos os momentos com a palavra. Arreda-te, Satanás, que não sou eu, mas quem me justifica é o sangue do Cordeiro que te venceu na cruz do Calvário. Amém? Então vamos lá, verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual que é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: fica comigo aqui que nós estamos encerrando. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Cuidado, que eu não sei se vocês lembram, mas lá no Egito teve uma geração que não conhecia a Deus e ele teve que eliminar todo mundo e começar uma geração nova lá na terra de Canaã. Não deixe de passar os valores, incutir valores nas gerações. Amém? Verso 16, e presta aqui, ó. Presta atenção em mim aqui, que agora já está tendo muito ruído. Fala comigo, Senhor. Concentra o foco no Senhor e esqueça os ruídos. Aleluia. Que os ruídos começaram mais cedo hoje. Vamos lá, verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, verso 17, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra de Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Antes de termos a terra que mana leite e mel, vão ter aflições. E para eu não me perder, eu tenho que depender do Senhor. Verso 18. E ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, presta atenção aqui, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. O Senhor já estava preparando, começou o preparo. O Senhor estava preparando Moisés, falando que não seria fácil, que Faraó não ia liberar a ida deles, mas não falou como que seria. Mas então vai.
Deus sempre nos prepara antes da batalha. Mas muitas vezes a gente quer fingir que não está ouvindo porque dói. Vamos lá, verso 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Deus está prometendo que vai trazer a vida e a abundância e vai restituir, trazer dupla honra onde você teve vergonha. Para finalizar, o último versículo. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Despojar é tirar tudo deles e dar para o Senhor. Sabe aquele versículo que Deus vai tirar do ímpio e trazer para o justo? Está aqui. É isso que Deus quer fazer. Só que basta o quê? Basta sermos sensíveis aos sinais. E primeiro, dependentes do Senhor. Vocês estão me entendendo? Que o Senhor possa falar conosco todos os dias. Quer dizer, Ele fala. Que nós possamos ouvi-lo todos os dias. É diferente. Ele fala. Sabe aquelas mães, toda a maioria da mãe assim, menino faz isso, menino faz aquilo, menino. Aí às vezes o menino já tá tão assim, acostumado com o que a mãe fala no dia a dia, que às vezes ele nem escuta mais o que a mãe fala, porque já aquela rotina ladainha, mas Deus também faz isso. Ele tem que cuidar de nós, ele igual, pior que a mãe, né? Galinha choca que quer cuidar, porque na Bíblia fala que ele sabe até um fio de cabelo que cai da sua cabeça. Eu não sei como mãe galinha choca. Entende? O cuidado de Deus. Ele fala. Só que nós temos que mudar o foco, mudar a nossa mente. E investir tempo aonde que está a fonte que jorra água sem cessar do deserto. Que faz florescer jardim no meio do deserto. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Espírito Santo do Senhor, ministra, frutifica aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, mas que nós possamos sermos sensíveis à Tua voz, Pai. Rápidos em obedecer à Tua voz, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, seja o convidado especial 24 horas do nosso dia, que o Senhor nos conduza onde devemos investir o nosso tempo, nossas energias, nossas esperanças, nossos sonhos, ó Pai, que não sejam os nossos, mas que seja do Senhor, porque na Tua palavra diz que os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são muito acima dos nossos pensamentos, são pensamentos de paz e não de mal. Espírito Santo do Senhor nos ensina, Pai, a aprendermos a depender 100% do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, tira toda a aflição, todo jugo, toda a condenação, tudo que queira entulhar os poços, queira impedir de chegarmos na Tua presença, que o Senhor limpe e traga purificação, Pai. Pai, que o Senhor rasgue os véus das nossas vidas e possamos ser, Pai, ter os olhos espirituais para ver os sinais e obedecer, Pai, a direção do Senhor, que os nossos olhos possam ver e os nossos ouvidos possam ouvir o Teu direcionar. Espírito Santo do Senhor, nós abençoamos cada vida, cada família, cada lar que está aqui representado com o sangue do Cordeiro e declaramos que praga alguma possa alcançá-los. Na autoridade delegada pelo nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e sua